Aleluia! Boa noite, Poema Curitiba! Boa noite! Vocês estão felizes, poemeiros? Aleluia! Prazer. Meu nome é Roberto Cagui. Só que, gente, me chame de Japa. Porque para eu explicar o sobrenome, explicar o meu nome, soletrar, dá muito trabalho. Então, Japa, todo mundo já sabe o porquê. E já chama de Japa que eu atendo, amém? Aleluia! Gente, como é gostoso estar aqui em Curitiba. Culto da manhã, eu voltei fritando. A Marcela perguntou, Japa, o que você achou? Eu falei assim, Marcela, não vamos trocar ideia agora. Gente, parece que eu estou ainda em São José. Parece que eu ainda estou em Taubaté. Parece que nós não saímos das nossas igrejas lá, porque o DNA foi derramado aqui da mesma maneira, porque a cultura do Senhor foi derramada aqui da mesma maneira. O que é ministrado lá também é ministrado aqui, e o que é ministrado no nosso apóstolo Leandro, nós derramamos sobre toda a igreja da mesma maneira, e isso me traz uma felicidade muito grande. Falei pro Xande, falei, gente, eu me sinto em família, eu me sinto em casa. Eu consegui ministrar hoje de manhã com uma leveza do Senhor, porque eu me sinto em família. No primeiro dia que eu cheguei, já me chamaram para ir pro vôlei, mas o Xandão me comprou, eu fiquei lá na casa dele. Minha esposa foi com meu filho. Já fui na casa de um irmão, na casa do Danilão, já invadimos a casa dele. Eu já estava abrindo a geladeira dele, já estava sendo deitado no sofá. Cuidado por me chamar, gente. Não fala sinta-se em casa, porque eu levo a sério essas coisas. Ontem de noite a gente já foi na casa de outro irmão. Já também bagunçamos tudo que a gente tinha que bagunçar. Conheci uma galera. Hoje eu já fui de novo na casa de outro irmão. E se bobear, eu vou amanhã de novo. Aleluia. Gente, estou muito feliz. E como eu disse para vocês, eu tenho certeza que aquilo que nós ministramos lá é ministrado aqui. Então eu quero começar falando para vocês que durante todos esses anos, nos últimos 15 anos que eu congrego na Poema, nos últimos 14 que eu conheço o Xande, que nós caminhamos juntos, o que eu mais ouço falar nos últimos anos é sobre sacerdócio, sobre mesa e sobre governo. Todo mundo que faz parte da família conhece mesa, sacerdócio, governo. Todos. Quem faz parte de um GC aqui? Vamos, levanta a mão assim, ó. Quem faz parte de um GC? Ô, gente, fica ligado aí quem não levantou a mão, tá, gente? Continua aí. Quem faz parte do GC aqui, família? Vamos lá, faz barulho aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Para quem não participa, GC é um grupo de crescimento. Não é Jesus Cristo, tá, gente? GC é grupo de crescimento, onde nós nos reunimos nas casas. Nós compartilhamos de Cristo Jesus. Nós falamos daquilo que Jesus tem ministrado. Nós lapidamos uns aos outros. Nós conversamos. Nós compartilhamos. Se você não faz parte, você precisa fazer parte de um GC. E no GC você vai ter um líder que vai te ajudar, que vai te acompanhar. E com a graça, vocês vão ter um discipulador que vai te discipular todos os dias, que vai te acompanhar todos os dias. Eu disse de manhã, tem um exemplo muito engraçado. Em São José dos Campos, um dia chegou um casal de supervisores e falou assim, Japa, eu preciso conversar com vocês sobre um liderado de vocês. Eu falei, quem é? Ele falou, Ciclano e Beltrano. Eu falei, mas por que eu? Não, porque ele falou que você discipula ele. Eu falei, eu? Ele falou que você discipula ele. Eu falei, cara, eu não discipulo ele, não. Aí eu perguntei para minha esposa, falei, você discipula ela? Ela falou, não. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A pessoa me viu um dia no culto, me cumprimentou.
E ela foi embora, e a partir daquela noite ela falava que eu discipulava ela. Ela me conhecia. Discipulado não é isso. Discipulado não é você enxergar uma pessoa e ponto final. Discipulado é você ser como esse diamante. Uma joia, uma pedra preciosa, que precisa ser lapidada todos os dias. E como que a gente faz a lapidação do diamante? Com outro diamante. Ou seja, você precisa de uma pessoa para ficar te lapidando todos os dias, falando com você, chorando com você, se alegrando com você. Não é com ferro, não é com paulada, não é com tijolada, é diamante lapidando diamante. Assim como diz o provérbio, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo, aleluia. Você precisa de um discipulador, você precisa de uma voz, você precisa de alguém que te acompanhe. Eu não perco uma oportunidade de estar com o meu discipulador. Eu não perco uma oportunidade de estar com pessoas de Deus. Vamos fazer um exercício aqui que eu fiz de manhã, que vocês estão muito quietos. Vamos fazer um exercício legal aqui. Deixa eu ajudar vocês, tá? Vocês estão olhando assim, né? Olha para a sua direita aí, ó. É direita, gente. Direita. Olha para a direita aí. Já olhou? Agora olha para a sua esquerda. Olha para trás. Agora olhe para frente. Nós olhamos 360 graus. Nós olhamos para todos os lados. Olhamos para todas as direções. Será que você não olhou para o seu discipulador? Será que você não enxergou aí o seu líder? Será que o seu líder não está aí do seu lado direito, do seu lado esquerdo, um pouco ali para frente, um pouco ali para trás? Será que essa pessoa que vai falar sobre a sua vida não está aí disponível do seu lado e você nem está vendo, e você está orando ainda? Eu quero um discipulador. O Xandão é meu discipulador, porque ele prega lá, gente. Não é isso. Jesus já colocou pessoas disponíveis nessa casa, dispostas nessa casa, para liderar um povo, para liderar uma nação. E você pode ainda estar orando. De manhã eu dei um exemplo, eu quero dar de novo esse exemplo. Um menino de 16 anos de idade me procurou essa semana e ele me fez uma pergunta. Ô Japa, como você se tornou um pastor? Na hora eu não sabia responder. Eu falei assim, cara, não sei. Não faço a mínima ideia como me tornei um pastor, cara. Eu era dono de máquinas de caça-níqueis. Eu ganhava minha vida com máquina de caça-níquel. E de verdade, era muita grana. Era muita grana, era muito esquisito. Fui dono de uma das maiores empresas de videolocadoras do estado de São Paulo. Eu era o improvável de poder estar hoje ministrando o Evangelho. Contei a minha história para ele e falei, menino, Jesus faz isso, 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 mais isso, mais isso, mais isso e mais isso. E ele disse para mim assim, Japa, eu tenho a convicção, com 16 anos de idade, Xande, ele falou assim, eu tenho a convicção que eu serei um grande homem de Deus. Eu tenho a convicção que eu serei um pastor nas mãos do Senhor. E é por isso que eu preciso saber de todos esses detalhes. E é por isso que eu estou te perguntando qual foi o seu processo. E é por isso que eu estou te perguntando o que você passou. Eu preciso atingir uma estatura para eu ser agraciado e me tornar um grande homem de Deus.
Eu falei, meu Deus, cara. Eu olhei para a cara dele e falei, Jesus, libera a graça sobre esse menino. Libera a graça sobre esse menino. Ele não ficou, depois de saber que Jesus tinha falado com ele, que Jesus tinha incentivado a vida dele, ele não ficou no sofá dele esperando a unção cair sobre ele. Ele não ficou lá sentado, orando e pedindo a Deus sem cessar, e não saía do quartinho dele, pedindo, Deus, eu quero ser um pastor, então eu vou ficar pedindo para o Senhor. Ele não ficou fazendo só isso. Deus falou no coração dele, Deus ministrou em ele, e sabe o que ele fez? Ele saiu correndo atrás desse chamado que Deus colocou sobre ele. Ele não esperou. E nós? Quantas promessas de Deus já não deu? Quantos propósitos pessoas já não falaram que nós temos em Cristo Jesus? E será que ainda nós temos esperado cair no nosso colo as bênçãos do Senhor, sentado na nossa casa, ou sentado somente de domingo a domingo na igreja? Será que nós temos olhado para a grama do vizinho e falado, por que com ele cai e para mim não cai? Por que será que essa pessoa vive isso e eu não vivo? Em São José, eu sei que Curitiba não tem isso. São José dos Campos, São Paulo, existe isso. Pessoas que reclamam, ô Japa, vocês nunca deram uma mesa para mim. Vocês pastores nunca nem sentaram comigo na mesa, nunca tomaram sequer um café, nunca jantaram na minha casa. Aí a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: por algum acaso, você já me chamou para ir na sua casa? Por algum acaso, você já teve a intencionalidade de me chamar para tomar um café? Por algum acaso, você já chamou eu para ir jantar na sua casa? O Danilo chamou, eu saí correndo para ir comer, gente. É a coisa mais rápida do mundo eu fazer isso. Ou você está querendo que caia do céu uma bandeira com o seu nome, com o seu endereço, com o seu telefone, e a gente vá na sua casa? O líder do GC, ele não vai conseguir caminhar com você, o seu discipulador não vai caminhar com você se você não chegar até ele, se você ficar esperando até amanhã. E todos os dias você vai falar amanhã e não vai chegar o grande dia. Seja intencional, avance, seja intencional naquilo que Jesus propôs para você. Agarre o propósito de Cristo para a sua vida. Corre atrás, corre atrás. Pode até não parecer, mas nos últimos 5 meses, quase 6 meses, eu já perdi 32 quilos. Eu podia chorar para Jesus, eu podia esperar um médico bater na minha porta, eu podia esperar uma nutricionista aparecer na igreja e me ajudar, eu podia várias coisas. E eu recebi uma palavra, e eu corri atrás. Aí eu comecei a olhar na igreja a galera que anda nesse hype. Galera que joga vôlei, galera que joga futebol. E eu fui atrás, falei, mano, quero jogar vôlei com vocês, velho. E os caras, demorou, vambora. Quero jogar futebol com vocês. Falei, não, demorou, cola com nós. Só que futebol, japonês, gordinho. Falei, mano, azedou. Sabe o que eu fiz? Que nem criança, eu comprei uma bola, a bola. Comprei a melhor bola que eu podia ter comprado. Sabe por quê? Porque o dono da bola joga. Falei, eu vou jogar. Aí eu comecei a andar atrás do Maciel. O Macielzão é outro pastor com nós, todo dia na academia, e eu fico com ódio, cara. Porque ele malha de segunda a sexta e dá risada, fica com o sorrisão aberto. Parece que está gostoso. Eu falo, cara, eu só consigo ir na força do ódio, velho. Como é que esse miserável dá risada fazendo academia? E eu comecei atrás dele.
Eu não ia ficar esperando os malucos que ficam vivendo só de comida, de bebida, de dormir, de sem fazer. Eu não podia. Se eu queria me exercitar, se eu queria, eu precisava andar com essas pessoas. Eu precisava andar com essas pessoas. E aí você vem falar para mim que você quer ser um grande homem de Deus e fica passando videogame o dia inteiro. Aí você quer falar para mim que você quer ter uma intimidade com Jesus e fica assistindo Netflix o dia inteiro. Aí você fala para mim que você quer ser um grande homem de Deus, mas fica andando com esses malucos para a rua o dia inteiro. Não tem como. Não tem como. Você não consegue um homem de Deus através do AliExpress. Você não consegue um homem de Deus através do Mercado Livre. Não é produto. Você não consegue através da Shopee. Você tem que ser intencional nos seus relacionamentos. Você tem que ir atrás daquilo que Jesus já te deu. Você tem que ir atrás daquilo que Jesus liberou para você. Vamos correr atrás. Vamos correr atrás. Vamos lá, alguém. Vamos ler a Bíblia, né, gente? Nós estamos no culto do Senhor, né? Temos que ler a Bíblia, né, gente? Vamos lá? Efésios capítulo 5. Versículo 17. A palavra de Deus diz assim, ó: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos ler de novo, olha lá, ó. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ô, gente, eu falei para minha esposa, amor, o que você entende de ser insensato? O que é ser insensato? Porque eu não leio a Bíblia por ler, eu quero saber exatamente o que diz. O que é ser insensato? Não seja insensato, mas procurem saber a vontade de Deus. A minha esposa falou assim, insensato é isso, isso, isso. Eu falei, amor, eu não achei legal o que você falou, não. Procura no dicionário aí. A gente procurou no dicionário para imprudente, não sei. Eu falei, mano, não gostei também não. Aí a gente foi o quê? Procurar na raiz grega, porque tudo que se lê no Novo Testamento foi traduzido do grego, e tudo que veio do Antigo Testamento veio do hebraico. Então nós fomos procurar da raiz grega, que significa sensata, e embaralhou a minha cabeça. Aí eu falei, amor, deixa comigo que eu vou falar o que é insensatez. Insensatez é o seguinte, vou ler para vocês na nova linguagem do Japa. Não fiquem dando de louco. Não fiquem dando de louco, mas vai para o seu quartinho ouvir a instrução do Pai. Não fique moscando, não fique parado, não seja imprudente, mas vai buscar a vontade de Jesus para você. Vamos lá. Vamos lá, quer ser um grande homem de Deus? Procurem os homens de Deus. Quer ser uma mulher de Deus? Procurem as mulheres de Deus. Os influeiros daqui, vamos lá, influeiros, vamos lá, aleluia. Os influeiros daqui, meninos e meninas. Os meninos falam assim, eu quero casar, quero ser um grande homem de Deus. Eu vou casar com uma varoa valorosa. Mas se você passar o dia inteiro no videogame, meu amigo, nenhuma mulher madura vai querer você. Se você não se posicionar como os grandes homens de Deus, você não vai passar autoridade nenhuma para uma mulher. E você, mulher, que quer casar com um homem de Deus, não fique buscando os influencers, não fique buscando essas pessoas do YouTube que não falam a verdade,
mas falam o que você quer ouvir. Busquem andar com as mulheres de Deus. Busquem se espelhar em mulheres de Deus. Conhece um casal bem casado? Cola neles. Seja intencional. Participe da mesa com eles. Vivam com eles. Só que o que eu estou falando para você não é para você olhar para um lado aqui e achar o sapo boi e casar. Não é isso. Sabe por quê? Porque a necessidade, ela derruba sempre o padrão. Se você age da sua necessidade, sabe o que vai acontecer com o seu padrão? Aí, depois que você casar com o sapo boi, não adianta você vir falar com o Xandão, ora para mim que meu marido é um sapo boi. Ele vai falar assim, agora, minha filha, beija o sapo para ver se vira príncipe, filho. Não adianta. Quer um outro exemplo? Fiz o casamento da irmã da Vitória esses dias, semana passada. Vitória emprestada só, tá, Xande? Ela vai voltar. Fiz o casamento da Vitória semana passada, a Vitória solteira, lá, tranquila, bichinha brava, não se relacionava com ninguém lá na igreja. Falei, meu Deus, cara, passa esse tempo, daqui a pouco apareceu um maluco lá, andando assim, ó, barbudão, andando assim, ó, nem falava direito. Ele contou para mim essa semana, antes do casamento tive uma mesa com ele, ele falou assim, Japa, na hora que eu vi a Débora, eu sabia que eu ia casar com ela. Eu comecei a me posicionar, comecei a dar umas indiretas, comecei a me achegar, comecei a conquistá-la. Um menino que não falava, que andava aqui, ó, mexão, hoje ele anda assim, ó, sangue bom, está casado. Vamos lá. E eu quero contar para vocês uma história de um cara na palavra de Deus, que foi um dos caras mais intencionais, foi um dos caras que mais teve intenção no relacionamento dele, para ele se tornar aquilo que ele ansiava ser. O nome desse cara é Eliseu. Eliseu, e não tem como eu contar a história de Eliseu para vocês, se eu não falar um pouquinho de Elias. Quem era Elias? Elias, o grande profeta da época. Até hoje ele é usado como exemplo, como profeta. Elias é aquele que clamou a Deus, falou, Deus, por favor, eu clamo ao Senhor que pare, que cesse a chuva, que pare de cair água do céu. O que aconteceu? Parou de chover. Da mesma maneira ele clamou, Senhor, que o Senhor abra os céus e que chova novamente. E depois de 3 anos, se eu não me engano, me ajudem teólogos, 3 anos, aleluia, tem gente lendo a Bíblia, Xandão. A chuva voltou a cair. O profeta Elias era aquele que olhou para aquele menino morto, filho daquela viúva pobre, tocou nele, levante, filho, viva de novo. O profeta Elias olhou para os céus e disse assim, que caia fogo do céu. E caiu fogo dos céus. Esse era o profeta Elias. Esse era o profeta Elias. Abre a Bíblia de vocês aí. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, ó, depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor,
Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Olha o que Deus disse: unja Eliseu para te suceder como profeta. Será que Eliseu já sabia disso? Aqui, ele havia acabado de receber a palavra de Deus, mas naquele momento, Deus liberou já sobre a vida de Eliseu a porção do profeta sobre ele. O que eu quero dizer para vocês, poemeiras de Curitiba, é que já foi liberado sobre cada um de vocês a porção que cabe sobre você, a porção do Espírito Santo de Deus que cabe sobre a sua vida. No dia que Deus te escolheu dentro do ventre da sua mãe, te colocou lá, Ele já tinha um propósito para você, Ele já tinha um caminho para você prosseguir. A sua história já estava escrita, a palavra de Deus já estava decretada sobre a tua vida. Você precisava nascer porque Deus quis dessa maneira. E Deus já tem um plano designado para mim e para você. Já está liberado. E os profetas das nações já proclamaram sobre a tua vida. Os profetas das nações já falaram: filho, você é um co-herdeiro com Cristo Jesus. Você já possui a unção liberada sobre a tua vida. E se nós sabemos disso, o que nós estamos fazendo com esta unção? Se nós sabemos que nós somos escolhidos por Cristo Jesus, que nós precisamos levar o Evangelho de Cristo, que nós precisamos proclamar a Cristo, o que nós estamos fazendo? Chorando? Nós estamos olhando para o vizinho, nós estamos olhando para o pasto dos outros, e nós não estamos agarrando o que está liberado para a gente. Está liberado para mim e para você. Já foi liberado. Dentre milhões, Deus escolheu você. Dentro de milhões, Deus escolheu eu. E o que eu faço com essa porção? O que é que nós iremos fazer com essa porção? Vamos continuar. Unja Eliseu, filho de Safate, Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Então Elias saiu e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando 12 parelhas de bois. Ele estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sobre ele a capa. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. Olha só, ele correu atrás de Elias. Oh, Jesus, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse: então eu irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Olha o que a palavra diz que Eliseu se tornou naquela hora que ele recebeu. Ele se tornou um auxiliar.
E a pergunta que eu quero fazer nessa noite: Eliseu queimou as suas parelhas, queimou todos os seus bois, largou tudo que ele tinha e foi atrás daquilo que foi liberado para ele. Quais são as carroças que vocês precisam queimar? Quais são as parelhas que têm deixado vocês parados, que não têm deixado você alcançar aquilo que Jesus te deu? Quais são os bois que vocês têm alimentado, que não têm deixado você de ultrapassar a barreira? Quais são os bois que têm feito você não alcançar a promessa que Deus já liberou para a sua vida? O que você tem alimentado? Quais são as carroças? A gente olhar para a vida do Xande e da Marcela hoje, com uma igreja linda, maravilhosa como essa, com pessoas maravilhosas como essa, as pessoas falam: ah, Xandão, ser pastor assim é de boa, tá fácil ser pastor desse jeito, povo bonito, sedento por Deus, casa bonita. Mas as pessoas esquecem de olhar quantas carroças esse cara teve que queimar, quantos bois ele teve que sacrificar para poder chegar onde ele está. Quantas carroças ele e a Marcela tiveram que queimar, quantas parelhas eles tinham que eles tiveram que destruir, quantos bois no pasto deles eles tiveram que sacrificar para poder viver o que eles estão vivendo hoje. Eu disse para vocês, o Xandão conhece a minha história de cabo a rabo, e um dia eu venho aqui para testemunhar a minha história para vocês. Eu trabalhava com algo que é ilegal, mas eu ganhava muita grana, mas muita grana com força. Tinha o carro que eu queria, a minha esposa ficava injuriada comigo porque eu andava com o carro que eu queria, cansava e comprava outro. Quando Jesus falou para mim assim: filho, você é meu, você é meu. Você confia em dinheiro? Você confia em cavalos? Só que a sua vida é confiar em mim. Eu queimei tudo. Queimei tudo para viver o que Jesus tinha me proposto. Eu queimei tudo. Literalmente eu queimei tudo. Eu disse para o Leandro, nosso apóstolo, sobrou essa grana de todas as máquinas. Recolhi tudo. A gente está começando, a gente não tem nem ponto. Pega essa grana, vamos montar a igreja. E ele olhou para minha cara e falou assim: afaste de mim, Satanás. Eu falei: ô louco, mano, estou querendo armar a igreja. Ele falou: se afaste de mim, Satanás, para trás de mim, para lá. Ele deu fim na grana, e na hora que eu vi ele fazendo isso, eu falei: meu Deus, cara, o cara não se vendeu por nada. E ele disse para mim assim: se esse dinheiro não presta para você, se você entendeu isso, você acha que vai prestar para nós montar a igreja? Nem que a gente ministre de casa em casa, de rua em rua, de praça em praça, de garganta em garganta. Nós não vamos nos render ao dinheiro. Nós não vamos nos render ao dinheiro. E eu disse de manhã e quero profetizar à noite também.
Não esperem que o Xandão discipule todos vocês. Não espere que a Marcela discipule todos vocês. Jesus colocou pessoas do lado de vocês, líderes, tementes a Deus, para discipular vocês. E Deus irá erguer mais e mais, porque isso aqui é muito pouco para que Jesus vai fazer nessa cidade através de vocês. O Xandão sozinho não vai conseguir cuidar de 5, 6, 7, 10 mil pessoas dessa cidade. Jesus vai estabelecer sobre cada um de vocês o propósito de Cristo. Vocês vão abraçar isso para vocês ganharem Curitiba inteira. Vocês vão fazer sacudir essa cidade, transbordar essa cidade. Essa cidade vai ouvir o nome de Jesus, porque vocês queimaram a carroça de vocês, porque vocês sacrificaram os bois de vocês, e vocês falaram: Jesus, eis-me aqui. Assim como Isaías subiu e disse assim: Senhor, envia os teus anjos, queime a minha boca com a brasa do altar, e eis-me aqui. Me usa, Jesus. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Quando você estiver triste, quando você estiver cansado, quando você já não acreditar mais, lembra da oração de Davi. Lembre-se de oração de Davi, Salmo 51, Davi orou assim, ó: Senhor, não deixe a alegria da salvação sumir da minha vida. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam a oração de Davi. Vamos lá. Davi orou assim: Senhor, eu errei, eu pequei contra ti. Por favor, não deixe sair de mim a alegria da sua salvação. Não deixe sair de mim a alegria de ser salvo pelo teu sangue. Não deixe sair de mim a alegria da cruz do Calvário, do sangue derramado na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Nunca se esqueçam da alegria da salvação. Não existe problema maior, não existe dificuldade maior, não existe barreira maior do que a alegria de ser salvo, de nós termos recebido a graça de sermos salvos da mão de Jesus Cristo. Está triste ainda? Só lembra que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por vocês. Só lembra que o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. E hoje nós podemos falar: eu sou salvo. Eu vivo o reino de Deus porque Jesus teve graça por mim. Orem todos os dias, se for necessário, que não saia de mim a alegria da salvação. Come on. Segunda Reis, capítulo 2. Eliseu já era auxiliar de Elias. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Só que Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos e por tua vida, que eu não te deixarei ir só. Juro pelo nome do Senhor
e pela tua vida, que eu não vou deixar você ir sozinho. Você sabe o que Eliseu fez? Eliseu olhou o profeta e falou: mano, esse cara tem uma estatura, ó, e eu quero isso para mim. Você está mandando eu ficar, mas eu não tenho essa estatura ainda. Eu ainda não possuo essa estatura. Então, meu amigo, não vou deixar você ir sozinho, eu vou com você. Eu vou com você. Ele foi intencional na vida de Elias. Assim como Jesus disse, existe um rio que flui direto do trono de Deus. Existe um rio que flui direto do trono de Deus. E esse rio é um rio do próprio Deus. E a palavra de Deus diz que existem pessoas que entram nesse rio e molham os seus artelhos. Só que para molhar os artelhos, o rio não saiu do lugar e foi até a pessoa e molhou os artelhos dela. Essa pessoa precisou entrar no rio. Molhou os artelhos, tá bom para você? Aleluia, glória a Deus, Jesus é bom. Tá com os artelhos molhados, filho? Que bom, aleluia, quer ficar aí? Glória a Deus. Só que a palavra de Deus diz que existe um lugar mais profundo. Existe um lugar com mais presença de Deus. Se você, filho, der mais alguns passos em minha direção, o seu joelho vai ser molhado. E se você for intencional mais um pouquinho no nosso relacionamento, os seus lombos vão ser molhados. E se mais um pouquinho você for em minha direção, sendo intencional, cara, sua barriga já vai começar a ser molhada. E mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, indo na direção de Cristo, vai chegar uma hora que você já não tem mais chão. Vai chegar um lugar que você vai mergulhar na presença do Senhor. Vai chegar em águas, em locais profundos, onde você já não tem controle de mais nada, porque é Cristo que controla as nossas vidas. Já não dá pé, você não tem controle. Você mergulhou em águas profundas e agora o Senhor encobre toda a sua vida e é Ele que direciona para que lado você vai, para que direção você vai, ao que e onde e como. Só que esse rio não vai até a sua casa se você ficar parado. Esse rio não vai te cobrir se você ficar na sua casa contando fofoca o dia inteiro. Esse rio não vai até a sua casa se você ficar postando fotos do Instagram o dia inteiro. Esse rio precisa ser encontrado por mim e por vocês. Mas esse rio já flui direto do trono de Deus. Ele já está disponível para mim e para vocês. Ele já está fluindo. Ele já está fluindo. E com águas profundas e mais profundas. E eu quero todos os dias avançar um pouco mais, mergulhar um pouco mais, ser coberto um pouco mais, até que eu já não tenha mais controle de nada. Eu convido a vocês a mergulhar no rio. Eu convido a vocês a ir em direção ao Cristo Jesus. Não esperem mais, gente. Vamos lá, poemeiros. Poemeiros de Curitiba. Poemeiros de Curitiba.
Poemeiros de Curitiba, existe um lugar mais profundo para vocês. Existe um lugar onde Jesus quer te levar. Existe um lugar onde Jesus encherá a sua vida, cheio da porção do Espírito. Existe um lugar, mas depende de cada um de nós. Vamos lá. Depende de cada um de nós. Vamos lá. Vamos lá. Jesus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? O que eu posso fazer por você, Eliseu? Respondeu Eliseu. Olha o que Eliseu respondeu para Elias: faze de mim o principal herdeiro do seu espírito profético. Olha o que Eliseu, audacioso, intencional, falou para Elias: Elias, além de eu ter sido ensinado por você, eu quero ser herdeiro daquilo que você carrega. Eu quero aquilo que você carrega. Você é o profeta, você é um cara erguido por Deus, e eu quero isso. Olha o que ele pediu para Elias. Sabe a coincidência, e eu chamo de Jesuscidência nisso tudo? Nós todos também somos herdeiros. Só que nós somos herdeiro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Você tem direito sobre todas as coisas, porque o nosso Abba é dono disso aqui tudo. O nosso Abba é dono de Curitiba, é dono de São José, é dono de Taubaté, é dono do Brasil e é dono do mundo. Basta você dizer assim: Deus, eu quero ser herdeiro. Eu quero ser o herdeiro do teu Espírito. Vivifique em mim como morada do Espírito Santo. Traz sobre mim o teu Espírito Santo, que intercede por mim porque eu não sei nem orar. Traz sobre mim o Espírito Santo, que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, que faz com que eu fale e lembre das coisas das tuas palavras. Você é herdeiro do Abba, vocês são co-herdeiros com Jesus Cristo. Vamos lá, basta você dizer aqui: Senhor, me faz um herdeiro. E não é de um profeta que nós estamos falando só, nós estamos falando do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, aquele cujo soprou na sua narina e disse assim: haja fôlego de vida sobre a sua vida. É desse que nós estamos falando. Vamos lá, alguém. Vamos lá. O que eu disse aqui agora foi na versão NVI. Olha só o que a versão Almeida fala. O que eu posso fazer, Eliseu? Fala aí antes que eu vou embora. Fala logo, solta a boa. E ele disse assim: peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito. Ele não queria simplesmente o que Elias carregava, mas ele disse assim: assim como antigamente o primogênito recebia o dobro,
eu quero a porção dobrada do espírito profético que você carrega. Eu quero fazer, no mínimo, 2 vezes mais do que você fez. E isso já apontava para Jesus, porque Jesus chegou até nós e disse assim, ó: ei, herdeiros do Abba, eu estou indo sentar à destra do Pai. Mas vocês ficarão aqui, fazendo obras ainda maiores daquela que eu fiz. Isso já apontava para o Cristo Jesus. Vamos lá. Vocês estão aqui e farão obras ainda maiores. Eliseu audacioso, Eliseu intencional, sabia com quem ele andava, sabia quem era o cara que estava discipulando ele, sabia quem era a voz sobre ele, ele sabia do propósito dele em Deus. Vamos lá, você precisa disso. Você precisa disso. 2 Reis capítulo 2 versículo 15 diz assim, que quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram tudo isso acontecer, eles disseram: eis que o espírito profético de Elias repousou sobre Eliseu. As pessoas que estavam com eles reconheceram que Eliseu agora era o profeta. As pessoas reconheceram. Assim como eu disse para vocês aqui e profetizei sobre a vida de vocês, se vocês crerem, vocês vão dominar essa cidade. Vocês receberam o Espírito Santo de Deus. Vocês receberam a transferência do Espírito. E quando vocês pisarem lá fora, as pessoas que estiverem olhando ali vão enxergar em vocês e falar assim: esse povo maluco da igreja de Parede Preta, que tem o pastor mais louco desse Brasil, repousou sobre esse pessoal o Espírito Santo de Deus. Eis que são os cordeiros em Cristo Jesus. Eis que eles são aqueles que vieram proclamar a nação. Eis que eles são os filhos roiós, aqueles que nós estamos esperando com grande expectativa a manifestação. São eles que estão manifestando a presença do Espírito Santo sobre Curitiba, sobre o Paraná, sobre todo o estado do Sul. Eis que eu vejo o Espírito de Deus repousando sobre cada um de vocês. Foi isso que eles falaram quando viu Eliseu. Eis que o Espírito profético está sobre Eliseu. E eles olham para vocês. Eis que o Espírito Santo repousa sobre vocês. Eis que o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Preciso encerrar, né, Xande? O Xande disse que eu só tenho 3 horas. Ele falou 5, mas agora são 3. Vocês querem que eu pare ou posso continuar um pouquinho? Posso continuar? Vocês estão comigo, poemeiros? Aleluia. Vou tentar ser rápido, 2h30, tá, Xande? Desculpa, é que eu me empolguei aqui com o Espírito Santo. Eu falei: vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus. Vou tentar ser o mais rápido possível. Vamos lá. Da mesma maneira que eu disse para vocês, sejam intencionais com as pessoas que rodeiam a sua vida, das pessoas que você traz para a sua vida, das pessoas que vocês colocam dentro da casa de vocês, das pessoas que têm acompanhado vocês, para que vocês cresçam, para que vocês sejam moldados como diamante. Eu também falo para vocês, vocês vão precisar olhar ao redor de vocês e ver pessoas que têm uma performance legal, que tem uma eloquência bacana, que tem pinta de pastor, que tem pinta de profeta, que tem pinta de homem de Deus, mas não passam de falsos profetas, que não passam de falsos amigos, que não passam de falsos
pastores, que não passam de falsos apóstolos. Vocês precisam estar atentos, porque existem essas pessoas. Existem essas pessoas que entram na sua vida por interesse, por status. Entram na sua vida porque vocês têm algo a oferecer para eles. Tomem cuidado. E você pode estar pensando, louco já, mas você falou para mim andar com os caras, que são isso, que são aquilo, agora você tem que falar que tem que tomar cuidado com os caras que parecem ser isso. É. Exatamente isso. Quero dizer para vocês que existe uma maneira, que por mais que esse cara pareça um homem de Deus, por mais que o cara profetize, fale sobre a sua vida, e acontecer na sua vida, por mais que aconteça isso, esse cara pode ser um falso profeta e você pode reconhecer isso. Por mais que esse cara curou enfermos, ele pode ser um falso profeta e você pode reconhecer isso. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente aqui. Números, capítulo 22, versículo 1. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que é nosso e ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, guarda esse nome aí rapidinho, ó. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra eles, pois é forte demais para mim. Talvez eu não tenha condições de derrotá-los e expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Ou seja, Balaque era rei de Moabe. E naquele tempo, o povo estava escravizado no Egito. Deus usou Moisés para que fosse libertado o povo do Egito da escravidão. Passaram pelo deserto, Josué continuou a sua caminhada e levou o povo para a terra prometida. Chegaram na terra prometida, como já havia sido abençoado aquele povo, e Deus tinha feito uma promessa sobre eles, eles conquistaram todas as regiões, começaram a crescer, começaram a se fortalecer, começaram a se engrandecer. Eles tinham acabado de acabar com os povos amorreus. E Moabe, que ficava perto desse povo, enxergou, e o rei Balaque falou assim: meu Deus, cara, a casa caiu. Chegou um povo que está dominando tudo. Chegou um povo que vai arrasar com a nossa terra. Chegou um povo que vai acabar com tudo que a gente tem. E ele se lembrou de um cara chamado Balaão. Quem já ouviu falar em Balaão aqui? Balaão. E quem já ouviu falar na jumenta de Balaão? Aleluia. Balaão era um profeta da época, e o profeta da época. Balaão, diz aqui a palavra das Escrituras, que o rei sabia que tudo aquilo que ele abençoava era abençoado, e tudo aquilo que ele amaldiçoava era amaldiçoado. Então o rei mandou os líderes irem até Balaão, falou assim: ó, traz Balaão, oferece para ele valores de encantamento. Guardem isso, leiam Números 22, conheçam a história no detalhe. Números 22 diz que os líderes ofereceram valores de encantamento, ou seja, valores que iriam mexer com a cabeça dele, valores que ele não poderia recusar. E ele chegou até lá, gente, eu vou tentar contar muito rápido. Eles chegaram até lá e disseram assim: Balaão, o rei Balaque pediu para que eu viesse até aqui, para você ir lá, porque tem um povo fazendo isso, 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 e se você amaldiçoar esse povo, eles serão amaldiçoados, e talvez nós tenhamos chance contra eles, e se você fizer isso, nós te daremos aquilo que você quiser. E Balaão disse assim: ó, segura a onda aí, dorme aí, porque eu vou falar com quem manda. Olha o papo de Balaão, fica aí. Ele foi lá para o quartinho, foi lá para a montanha e falou: Deus, o que esses caras estão pedindo? E aí, eu faço o quê?
E Deus prontamente respondeu: manda esses caras embora. Porque aonde eles querem que amaldiçoe, eu já abençoei. O povo é meu. Manda esses caras vazar daí, velho. Aí o profeta Balaão disse: ó, galera, ó, tchau pardal pra vocês. Sai fora. Chegando lá no rei Balaque, disse assim: Balaque, ó, o Balaão mandou nós rapar, filho. Não vai vir, esquece, já era, a casa caiu. E aí Balaque era rei, falou: capaz, chama os outros líderes lá, ofereçam mais para ele, ofereçam mais ainda. Aí eles foram lá e falaram: Balaão, o rei mandou vir aqui trazer esse mundo de coisas para você, mas você precisa ir lá. Amaldiçoa aquele povo. Amaldiçoa todos eles lá. E Balaão disse assim: mano, fala o seguinte, dorme aí, que eu vou falar com quem manda. Gente, Balaão foi aquele que falou, me ajuda aí, hein, profetas. Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Foi isso que Balaão falou. Olha o profeta. Quando você diz isso, foi Balaão que lançou isso. Se Deus não é homem para que minta, e nem homem para que se arrependa, se ele disse para Balaão não, a resposta era não. Tchau. Quantas coisas Deus coloca sobre as nossas vidas, como promessa, como ordem, e nós esquecemos e falávamos: mano, não dá nada. Não dá nada não. Vou fazer, não dá nada. E você acaba saindo um pouquinho aqui, dá o seu jeitinho. O jeitinho brasileiro, o maior demônio do Brasil. É o jeitinho brasileiro, o maior demônio do Brasil. O pessoal tem medo do Zé Pilintra, do Zé Pilantra, do tranca-rua. Mas o maior demônio do Brasil chama-se jeitinho brasileiro. Esse é o demônio que tem que sair da sua vida e da minha vida e da vida do Brasil. Jeitinho brasileiro. E pela segunda vez ele falou: Deus, e aí? O senhor falou, estou ligado que o senhor falou. Mas e aí? O que eu falo para esses caras? Mano, já que você veio aqui, vai embora com eles. Só que você vai falar para o rei só o que eu falar para você. Quando eu falar para você, você fala para o rei. Demorou. Aí que ele montou na jeguinha. Eu tinha uma jogue. Ele tinha um jegue. E ele foi caminhando. No meio do caminho, apareceu um anjo com uma espada, para que não andasse mais pelo caminho. Quem que viu o anjo? A jumenta, a mula. Aí a mula desviou, tal, e o profetão foi e deu uma bica na mula, uma bica na jumenta, falou: volta para lá. Aí foi andando mais um pouco, apareceu de novo o anjo com a espada, aí a jumenta foi, saiu de novo, e o Balaão, o profetão, deu uma bica de novo na jumenta, e pela terceira vez o anjo apareceu de novo, e aí foi tal, e aí ela parou. Ela deitou, ficou debaixo de Balaão. E Balaão foi e deu-lhe de novo uma bica. E aí a jumenta olhou para ele e falou: mano, eu sou a jumenta, você não está vendo o anjo aí, filho? Eu que sou a jumenta. Você não está vendo, cara? O que você está me batendo, velho? Não sou eu que te levo para lá, te levo para cá, velho? O que você está fazendo? E Deus abriu os olhos, a palavra de Deus diz que Deus abriu os olhos de Balaão, e Balaão enxergou o anjo, e se prostrou diante do anjo. E a palavra de Deus diz que, olha o que Moisés, que escreveu Números, disse: fale aí, Balaão, homem de vista aberta. Fale aí, profeta, homem que viu o Todo-Poderoso. Fala aí, homem conhecedor da palavra. Olha como Moisés se referia a Balaão. Ele era ou não era profeta? Ele tinha ou não tinha características de um profeta? Ele era um profeta que abençoava e estava abençoado, que amaldiçoava e que estava amaldiçoado. Balaque disse assim:
profeta, preciso de você, mano. E eu vou te dar o que você quiser. Pode escolher a Ferrari que você quer. Pode escolher a McLaren, o Porsche, o iPhone 25. Pode escolher o que você quiser. Eu te dou. Mas amaldiçoa esse povo. Aí, cara, de novo, o profeta vai, Deus, e aí, mano? Dá uma força. O que eu faço? E Deus falou, mano, já falei para você, filho. Não vai rolar. Não vai rolar. Abençoa o povo lá. E o que aconteceu? Balaão abençoou o povo. E quando Balaque viu isso, falou, Senhor, eu te ofereci todas as coisas para você amaldiçoar, não é para você abençoar. Olha a resposta dele, disse assim, quem sou eu para falar aquilo que Deus não falou? Quem sou eu para proclamar aquilo que Deus não proclamou? Balaque levou Balaão mais alto, mostrou o povo, e de novo Balaão foi, perguntou para Deus, e Deus falou, abra a Bíblia de vocês em Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 14. Isso aqui foi João, com a revelação do Espírito Santo, que escreveu para a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó, algumas poucas coisas eu tenho contra ti, igreja de Éfeso, porque tens lá aqueles que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante do filho de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e fornicassem. Opa, mas peraí, cara, Balaão não era o profeta que falava com Deus, que tinha uma visão aberta, que reconheceu a palavra do Senhor? Como assim? Contra vocês, igreja, eu tenho contra vocês, que vocês seguem a doutrina de Balaão. Mas como? Não estou entendendo. Balaão ensinou Balaque uma coisa. Balaão chegou assim e falou para Balaque, esquece, cara, já falei 1 milhão de vezes com Deus, com o Pai, e ele falou assim que não rola, ninguém encosta no povo abençoado por ele. Você tem ideia que ninguém pode encostar na sua vida? Porque você é um povo escolhido por Deus, você é um povo separado por Deus, você faz parte daquele que Deus escolheu. Ninguém pode tocar em você, ninguém pode fazer nada contra você, se você estiver vivendo conforme o propósito de Cristo Jesus. Não importa a situação que você passe, não importa o local que você pise, não importa o que você viva, nada de mal acontece com você, porque Deus já liberou sobre a sua vida. Mas daí Balaão disse assim, existe uma maneira, faz esse povo pecar, porque o pecado é a brecha, porque pecado é a porta aberta para que eles caiam. Envie mulheres para seduzir os homens de Israel, e quando elas conseguirem isso, façam com que essas mulheres façam com que os homens adorem aos deuses dela. E foi realmente o que aconteceu. As mulheres seduziram os homens de Israel, e os homens de Israel caíram perante a sedução, e elas começaram a influenciá-los a adorar outros deuses. E é por isso que diz aqui que contra ti eu tenho, que vocês seguem a doutrina de Balaão, a imoralidade sexual e a idolatria. Balaão era o profeta, gente, que possuía um dom profético. Ele tinha uma performance
ele falava e acontecia, a palavra de Deus diz que ele nunca errou uma sequer profecia. Ele nunca errou sequer uma profecia. Existem pessoas que estão ao nosso redor que podem não errar uma profecia, mas pode ser um falso profeta. Não confiem em performance. Não confie na eloquência. Não confie em nada disso. Mas confiem em pessoas que dão frutos. Frutos em abundância, frutos do Espírito. Dons são feitos para servir a igreja. Dons são feitos para servir uns aos outros. Só existe um dom que é para seu uso: o dom de línguas. Você ora em línguas, você clama em línguas, você diz as línguas estranhas para a sua própria edificação. O restante dos dons são para servir a igreja. Balaão vendeu profecia. Balaão usou para benefício próprio a profecia. Balaão pensou no umbigo dele com o dom que Deus deu para ele. Qual é a diferença de muitas igrejas hoje? Quantas pessoas chegam até nós machucadas? O pastor me enganou, o líder me enganou, não sei quem me enganou, não quero saber de GC, não quero saber de discipulado, não quero saber de nada disso, não quero isso, não quero aquilo. Qual é a diferença hoje? Existem pastores em cima de púlpitos, tendo performance, tendo o dom da palavra, mas usa para o seu benefício próprio, usa para ser o cara, usa para ter um status alto, usa para que as pessoas idolatrem ele. E a maioria desses caras sempre está caindo na imoralidade sexual. Doutrina de Balaão. Não possuem frutos de arrependimento, não possuem frutos. Se chacoalhar essa árvore só cai bicho podre. A dificuldade, o chacoalho na árvore, que é o Xande e a Marcela, até hoje só caiu frutos bons que alimentavam a igreja. Se hoje essa igreja é saudável e está de pé, todo esse chacoalhão que esses dois passaram, só caiu fruto de arrependimento, fruto que transformam vidas, frutos que fazem nós nos alimentarmos. E é por isso que eu digo a vocês: honrem os homens de Deus. Os verdadeiros homens de Deus não vão por performance. As pessoas olham para pessoas com o meu estilo, com o estilo do Xande, sabe o que elas falam? Esquece. Pastor, esses caras, capaz. A gente pode até não ter cara de pastor, a gente pode até não ter um estilo de pastor, a gente pode até ter igreja que não se parece igreja, mas nós usamos tudo o que Deus nos deu para servir a igreja, para servir o povo de Deus, para servir as pessoas que estão sedentas pelo Espírito. Chega aí, banda. Quero dizer para vocês, não procurem GCs só porque o GC é bombado de gente, porque o líder tem o estilão. Não estou falando que é contra, que é errado também não, mas eu não estou falando para você escolher isso. Existem muitas pessoas que estão atrás das malhadas, assim como Moisés, que darão frutos, e frutos em abundância. Escolham pessoas que Jesus colocar na vida de vocês, onde vocês irão encontrar um ambiente seguro, onde vocês irão encontrar a presença de Deus sobre elas,
onde vocês encontrarão pessoas que não são perfeitas, mas buscam o perfeito, onde vocês encontrarão pessoas que não possuem grandes performances, mas tem aquele que se performa em todas as áreas da nossa vida. A maior diferença entre os falsos profetas e os verdadeiros profetas são os frutos que elas dão. São a maneira que os dons que elas carregam são expostos para as pessoas. Feche os olhos de vocês, Poema. Eu quero orar por vocês. E eu quero interceder por cada um de vocês. Espírito de Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, estou aqui, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e eu clamo a Ti nesse momento, Jesus, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que o Senhor venha nos dando discernimento da Tua palavra, que o Senhor venha nos dando, Jesus, inteligência. Abra os nossos olhos, Deus, para que nós possamos enxergar quem são os Elias que nós devemos seguir, quem são os Davis que nós precisamos seguir, quem são os Paulos que nós precisamos seguir, quem são os Moisés que estão olhando ao nosso lado, quem são esses grandes homens de Deus que irão nos levar perto do Senhor. Abra os nossos olhos, Pai, e da mesma maneira, abra os nossos olhos para que nós conseguimos enxergar os Balaão que nos rodeiam, Deus. Abra os nossos olhos para nós enxergarmos as pessoas que só se aproximam de nós por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, não para exercer os dons que eles têm, Jesus, para o reino do Senhor, Pai. Espírito de Deus, por favor, Jesus, nos dá a capacidade de discernir isso. Encoraja o teu povo, Jesus, a muitas vezes ter que olhar para as pessoas e dizer assim: saia de perto de mim, porque você não produz fruto de arrependimento. Saia de perto de mim, porque nós temos que ter coragem de afastar esse tipo de pessoa do nosso meio. Nos encoraja, Espírito de Deus, nos encoraja, Jesus. Traga sobre nós o empoderamento do Teu Espírito Santo. Assim como existiram profetas da época que chegaram em Jesus e falaram: Jesus, me espere, eu profetizei no Teu nome, expulsei demônios no Seu nome, fazia as coisas todas no Seu nome. E Jesus respondeu: sai daqui, eu nem te conheço, eu nem te conheço. Senhor, nos encoraje a dizer a essas pessoas: se afaste de mim, eu não te reconheço como um profeta de Deus, eu não te reconheço como um homem de Deus.